Seja bem-vindo! É correto afirmar que o IOF é considerado um imposto real? Esse tema será abordado na unidade que começa agora com o professor Edivaldo Nilo. São muitos detalhes, por isso anote todas as dicas do professor. Boa aula! Então, pessoal, vamos continuando nossas aulas. Agora vamos tratar do imposto sobre operações financeiras, que na verdade vocês vão ver que esse imposto, que tem a sigla conhecida e tradicional de IOF, não incide apenas sobre operações financeiras. É um tipo de tributo que vem sendo cada vez mais cobrado em provas de concursos públicos em razão da sua importância. Volta e meia você vê nos telejornais o ministro da Fazenda falando sobre o IOF, né, falando sobre as suas alterações de alíquota, falando sobre as alterações na forma da sua tributação. Então, cada vez mais ele tem sido cobrado em provas de concurso público e cada vez mais, devido a essa sua importância dada pela Constituição Federal de 88, a jurisprudência tem decidido temas importantes a respeito desse imposto. Então, vamos lá iniciar o nosso imposto sobre as operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Vocês vão ver comigo que ele também vai incidir sobre ouro quando é utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial, de acordo com o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição. Então, o primeiro ponto aí é você saber localizar onde se encontra o IOF na nossa legislação federal. Então, perceba que o IOF está presente nos artigos 63 a 67 do CTN, né, no decreto 6.306 de 2007, né, ademais, diversas outras leis trazem regras de incidência sobre o IOF, sobretudo as leis 5.142 de 66, 7.766 de 89 e 8.894 de 1994. Perceba que o IOF também está na Constituição, no artigo 153, inciso 5, e também no artigo 153, parágrafo 5º, que traz a tributação do IOF sobre o ouro quando é utilizado como instrumento cambial ou ativo financeiro. Ok? Então, vamos dando sequência a esse tema importante. Veja, onde é que está localizado o IOF na Constituição? Como eu falei para vocês, no artigo 153, inciso 5, e no seu parágrafo 5º. Então, vem o primeiro tema que é cobrado em concurso público. O IOF, ele incide apenas sobre operações financeiras? Ele incide sobre operações financeiras? A resposta é não, porque nem todos os aspectos materiais do IOF são operações financeiras em si. Você vai ver comigo que o IOF incide sobre a operação de contrato de seguro. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Segundo a nossa Constituição Federal, o IOF vai incidir sobre operações de crédito, operações de câmbio, né, troca de moeda, operações de seguro, operações relativas a títulos ou valores mobiliários, por exemplo, ações em bolsas de valores, né, e, por fim, operações relativas a ouro na condição de ativo financeiro ou instrumento cambial. Vamos já nessa aula tratar, e é o que é mais importante sobre o IOF, o que é considerado operação de câmbio, o que é considerado operação de crédito, o que é considerado operação de contrato de seguro, o que é considerado operação relativa a títulos ou valores mobiliários e o que é considerado operação sobre ouro, quando ele é ativo financeiro ou instrumento cambial. Porque, por exemplo, pessoal, quando ele não é ativo financeiro ou instrumento cambial, pode vir a incidir o IOF, pode vir a incidir o ICMS, porque o ouro ele também pode ser utilizado como mercadoria. O ouro no relógio, o ouro em joias,
né? Ali ele é utilizado como mercadoria. E ali, quando o ouro é utilizado como mercadoria, como operação de circulação de mercadoria, como atividade mercantil, vai incidir o ICMS. Agora, ele vai incidir o IOF apenas quando é utilizado como instrumento cambial ou ativo financeiro, que você vai ver porque o nosso querido Silvio Santos fala que o ouro vale mais que o dinheiro. Exatamente porque nessa hipótese vai incidir apenas o IOF, que é quando ele é utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Vamos nessa? Então vamos lá. Então, né, a primeira resposta é que não. Né? Não incide apenas IOF sobre operações financeiras. Por exemplo, uma operação de crédito é uma operação financeira, uma operação de câmbio é uma operação financeira. Agora, uma operação relativa a contrato de seguro, segundo parte da doutrina, não chega a ser considerada uma operação financeira. Então, não incide apenas IOF sobre operação financeira. Ok? Vamos, então, seguindo. Então, portanto, podemos, em tese, estabelecer 5 tributos diferentes. Veja que o IOF é uma sigla, mas, na verdade, são 5 tributos totalmente diferentes um do outro. Você sabe, como você estudou comigo, no ICMS também temos vários tributos. Você vê, no ICMS temos o imposto sobre a operação de circulação de mercadoria, temos o imposto sobre operação, né, de comunicação, temos o imposto sobre transporte interestadual e intermunicipal, né? O imposto sobre transporte interestadual e intermunicipal. Aqui, né, fazendo uma analogia, também temos vários tributos em um só. Veja que são 5 tributos diferentes. Primeiro tributo, o imposto sobre operações de crédito. Segundo tributo, o imposto sobre operações de câmbio. Terceiro, o imposto sobre operações de seguro. O quarto, o imposto sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários. E, por fim, o imposto sobre ouro na condição de ativo financeiro ou instrumento cambial, que, conforme o artigo 153, parágrafo 5º, só incide IOF nessa hipótese. Ok? Então, alguns autores, e isso também já foi cobrado em concurso público, né, dizem que a sigla IOF, né, ela é equivocada, porque na verdade ela representa, aqui está 4, mas na verdade atualizando aí, né, ela considera 5 siglas diferentes, né, que é o IOC crédito, o IOC câmbio, o IOS seguro, o IOTV, que é o Imposto sobre Operações de Títulos e Valores Mobiliários, e o Imposto aí sobre operações com ouro, quando é ativo financeiro. Então veja que, na verdade, uma sigla só representa vários tributos diferentes. Agora, o que é que a doutrina fala? Que, na verdade, como a sigla IOF, ela se popularizou, né, ela já é tradicional, né, não valeria a pena, não teria por que alterar essa sigla. Né? Ninguém iria se referir ao IOF, né, como, por exemplo, tratar o IOF distinguindo aí IOC crédito, IOC câmbio, porque isso aí, na verdade, não está no dia a dia das pessoas. Então, ainda assim, apesar das críticas à sigla IOF, primeiro, porque o imposto não incide apenas sobre operações financeiras, como operações também não financeiras, né? E segundo, porque ele representa 5 tributos diferentes, mas mesmo com essas críticas, ainda é popular, é conhecido de todos a sigla IOF e continua sendo utilizada tanto pela legislação como pela doutrina. Então, quando você pega uma prova e a prova fala em IOF, você já sabe que isso aí está representando 5 tributos diferentes, quais sejam imposto sobre operações de crédito, imposto sobre operações de câmbio, imposto sobre operações de seguro, imposto referente a operações de títulos ou valores mobiliários e imposto referente a operações com ouro,
quando o ouro é considerado ativo ou instrumento cambial. Beleza? Então, fique ligado nisso aí. Outro ponto é a classificação do IOF no CTN. O IOF, juntamente com o IPI, o ICMS e o ISS, ele é classificado pelo CTN como um imposto sobre a produção e a circulação. Então, o IOF é um imposto sobre a produção ou a circulação. O IOF também é considerado um imposto real, não é considerado um imposto pessoal, naquela classificação que distingue impostos reais e pessoais. O IOF, na doutrina majoritária, é considerado um imposto real, que incide sobre coisa. Ok? Seguindo aí, é importante você também saber que o artigo 67 do Código Tributário Nacional dispõe que a receita líquida do IOF destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Veja que esse artigo 67, apesar de ainda não ter sido declarado inconstitucional pelo STF, ele desobedece o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. O artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal estabelece que a receita dos impostos não podem ser vinculadas a órgão, fundo ou despesas. É o princípio da não vinculação da receita dos impostos. Ou seja, os impostos não posso estabelecer que as receitas dos impostos sejam vinculadas a fundo, órgão ou despesa. Essa é a regra. Claro que o artigo 167, inciso 4, traz algumas exceções. Porém, o artigo 167, inciso 4, não traz esta exceção estabelecida, disposta no artigo 67 do CTN. Veja que o artigo 67 do CTN diz que a receita do IOF vai ser para a formação de reservas monetárias. Então, veja que como a Constituição não estabelece essa exceção ao princípio da não vinculação da receita dos impostos, este artigo 67, isso é importante que vocês saibam, ele desobedece à Constituição Federal. Né? Então, o artigo 67 do CTN não observa o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Então, em tese, ele é inconstitucional. E isso já foi cobrado em concurso público. Apesar de que, é importante também falar, que o STF ainda não declarou a sua inconstitucionalidade. Mas ele, na prática, é inconstitucional e não tem sido utilizado no dia a dia. Por quê? Porque a Constituição estabelece o princípio da não vinculação da receita dos impostos, então não poderia, conforme o artigo 167, inciso 4, o CTN estabelecer que a receita será para a formação de reservas monetárias. Então esse artigo 167, inciso 4, ele desobedece à Constituição Federal. Isso é importante você saber. Por outro lado, é importante você saber também que o lançamento do IOF hoje é por homologação, em regra, claro, e o IOF também não se submete à anterioridade anual e também não se submete à anterioridade nonagesimal. Ou seja, se há o aumento da alíquota do IOF, esse aumento pode valer imediatamente. Ele não precisa observar o prazo de 90 dias e ele também não precisa observar o prazo do primeiro dia do exercício financeiro subsequente ao seu aumento. Em outras palavras, o IOF não segue anterioridade anual e não segue anterioridade nonagesimal. E qual é o fundamento disso, Nilo? O fundamento é que o IOF é considerado um imposto extrafiscal. Por quê? Porque ele tem interferência direta na economia brasileira. É um imposto que não visa predominantemente, não visa principalmente a arrecadação, mas sim a interferência no domínio econômico. Então perceba que é um imposto extrafiscal e assim sendo, né, sob esse fundamento, não precisa observar as anterioridades, nem anual, nem nonagesimal,
conforme está estabelecido no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, que dispõe sobre as exceções à anterioridade anual e nonagesimal, e o nosso querido IOF é exceção a estas duas anterioridades. Ademais, é importante também falar que o Poder Executivo, conforme a Constituição Federal, no seu artigo 153, parágrafo 1º, pode alterar as alíquotas do IOF. Ou seja, o Poder Executivo é o rei das alíquotas do IOF. Ele pode alterar. E isso você vê no dia a dia. O ministro da Fazenda, normalmente, quando dá alguma entrevista, né, cotidianamente, ele fala sobre o aumento ou a diminuição do IOF. Né? E esse aumento do IOF pode ser por meio de ato do Poder Executivo. Ou, em outras palavras, não é necessária lei formal para aumentar o IOF. Ele pode ser aumentado mediante decreto, por exemplo. Até daqui a pouco, um forte abraço.